vocês encaminharam no meu e-mail, eu não abri ainda, tá? Mas até semana que vem eu corrijo, tá? Eu estou organizando aí o Setembro Amarelo e vou dar umas palestras lá na Unifaesp também, né? Pela Unifaesp, e daí eu estou bem complicada, estou trabalhando todo dia até tarde aí, tá? Mas logo, logo vocês já receberão o retorno. Tá? Hoje, ao final da aula, eu vou fazer uma atividade valendo de 0 a 2 pontos, tá? De 0 a 2 pontos, ok? Bom, o que eu vou falar agora, vocês terão que anotar, tá? Peguem o caderno, o papel, e vocês vão anotar o que eu vou falar agora no início da aula. Eu vou falar sobre os encaminhamentos e sobre ADP. O que é ADP? É Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional. Pessoal, tem microfone ligado, por favor. Tá dando muita... Só liguem o microfone quando vocês precisarem falar comigo, ok? Então, o que é ADP? ADP é Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional, tá? Alguns profissionais poderão falar de... poderão falar aí de avaliação de desenvolvimento psiconeurológica, poderão mudar o nome. Bom, qual é o procedimento dessa avaliação? Quem faz essa avaliação? Quem faz essa avaliação é uma equipe interdisciplinar, tá? Muita gente utiliza o termo equipe multidisciplinar, tá? Eu não sou a favor, tá? Nós temos que pensar que existe uma diferença entre, preste bastante atenção hoje nessas questões, ok, meninas e meninos? Tá? O que é pluridisciplinar? Pluridisciplinar, equipe pluridisciplinar. O que é uma equipe pluridisciplinar? É quando eu tenho vários profissionais trabalhando juntos, tá? Mas eles não trocam muitas informações. Então, de repente, aquele estudante, aquele paciente, ele vai passar lá pela mão do fisioterapeuta, do psicólogo, do terapeuta ocupacional e tal, mas eles não vão trocar, não vão se reunir para discutir, tá? Então, ele está dentro de uma equipe pluridisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? O que é uma equipe multidisciplinar? São vários profissionais que estão juntos, tá? São vários profissionais que estão juntos, mas que eles não dialogam entre eles. O paciente passa por aquela porta, aquele outro profissional e tudo mais, tá? Aí nós vamos ter uma equipe interdisciplinar. Quem teve aula de didática comigo, eu já trabalhei com vocês a questão da interdisciplinariedade, tá? O que é a interdisciplinariedade? A interdisciplinariedade é o diálogo, tá? É o diálogo entre, tá? É o diálogo entre os profissionais. Vai ocorrer aqui uma integração, uma interrelação, uma troca. Então, o ideal de uma ADP, de um diagnóstico, de uma avaliação, é ter uma equipe interdisciplinar. Que ocorra realmente uma troca entre esses profissionais, tá? Que ocorra uma troca entre esses profissionais, tá? Aí nós teremos também, que o Edgar Morin tem falado bastante sobre isso, escrito,
o Edgar Morin, sobre a equipe transdisciplinar. O que é a equipe transdisciplinar? Essa seria o ideal. Tá? Eu vou transcender o conhecimento, eu vou transcender. Tá? Não é que eu vou entrar na área da fonoaudióloga, ou eu vou entrar na área da psicóloga, da psicopedagoga, mas eu irei transcender, nós vamos discutir esse caso, essa criança na sua totalidade. Na sua totalidade, tá? Então, aqui em Curitiba, quem faz ADP? O IC+, né? Só que, infelizmente, hoje, a maioria só tem pedagogo, tá? Quase não tem psicólogo, não tem outros profissionais, tá? Mas, assim, eles procuram fazer um trabalho com sustentabilidade, né, com bastante coerência. Tem o Instituto Pelé, tem as instituições, a própria PUC faz, né, algumas instituições aí que tem a clínica escola, que eles chamam, eles fazem a ADP. Tá? Ao final da ADP, tem o quê? O encaminhamento. E é disso que eu quero falar para vocês. Tá? Tem lá embaixo da ADP, daí tem todo o histórico do estudante, tem tudo que foi feito em relação à avaliação, o que foi aplicado, os testezinhos de Piaget, avaliação acadêmica, VISC, que são testes psicológicos, enfim, tá? Bom dia, tá? Então, são testes aí psicológicos e tal. Daí, após isso, tem o diagnóstico e tem os encaminhamentos. E é isso que eu quero que vocês fiquem atentos, tá? O que o governo oferece? Se eu falar para vocês que todos os municípios cumprem e todos os municípios têm esses atendimentos, é mentira. Mas deveriam de ter, tá? Daí cabe o quê? A competência do secretário, da secretária municipal da educação, da comunidade de exigir. Esses dias eu fui convidada para dar uma palestra numa prefeitura, e a secretária sabia que eu ia falar disso. Ela tinha certeza, e ela não cumpre. Tá? E ela não cumpre. Ok? Ela não cumpre. Então, ela mandou cancelar, inventou uma desculpa, que eu ia apertar a incompetência dela, tá? Então, eu vou falar agora dos atendimentos. Então, tudo que eu estou falando agora é para vocês anotarem. Bom, primeiro, se lá ao final dessa ADP, tá? Se ao final dessa ADP tiver lá classe especial, então, o estudante deverá de ser encaminhado para classe especial. Bom, como eu já falei para vocês, tá? O único município que mantém as classes especiais é o município de Curitiba. Já tentaram alguns profissionais da prefeitura, da Secretaria Municipal da Prefeitura, querer fechar. Pessoal, não deixe o microfone ligado, gente, senão não vai dar certo. Tá? Quererem aqui fechar, bom dia, querer fechar aqui a classe especial. Bom, quem vai para a classe especial? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Mas a prefeitura mantém, eu não sou contra as classes especiais. Tá? Quem vai para a classe especial?
é o estudante que tem deficiência intelectual leve, tá? Intelectual leve. Ele tem deficiência intelectual leve, tá? Esse vai para a classe especial. Bom, qual é o papel da classe especial, tá? O papel da classe especial é alfabetizar, trabalhar o processo de alfabetização. Autista é para ir para a classe especial? Não. Surdo é para ir para a classe especial? Não. Cego é para ir para a classe especial? Também não. Classe especial, anotem bem isso. Classe especial é para ir estudante, tá? Que tem o quê? Deficiência intelectual leve e que ainda não se alfabetizou, tá? Nós chamamos o quê? Que o trabalho da classe, especial, ele é temporário, tá? Esse estudante, ele deverá ficar no máximo na classe especial 2 anos e retornar para o ensino comum, tá? Retornar para o ensino comum. As classes especiais geralmente têm 12, 13, no máximo 15 alunos. Essa profissional que trabalha na classe especial, ela deverá de ter formação em educação especial inclusiva. Daí é feito um acompanhamento, estudos de caso com a equipe interdisciplinar e tudo mais, tá? Para que esse estudante realmente se desenvolva. Bom, se lá ao final do laudo, da ADP deu sala de recursos de aprendizagem. O que é a sala de recursos de aprendizagem? Muitas prefeituras já fecharam. Quando veio a proposta do governo federal da sala de recursos multifuncional, tá? Muitas prefeituras resolveram fechar, se arrependeram, porque a proposta da sala de recursos multifuncional é uma coisa, e a proposta da sala de recursos de aprendizagem é outra coisa. Então, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes, tá? Então, a sala de recursos de aprendizagem, quem é que vai para a sala de recursos de aprendizagem? São estudantes, tá? São estudantes que estudam no ensino comum e vão para o contraturno. Eles vão ser atendidos em pequenos grupos, tá? Grupos pequenos, às vezes individual, duas crianças, 2 estudantes, 4 estudantes, por aí, aonde eles vão receber um apoio, um trabalho diferenciado. Não é pegar caderno, ninguém vai trabalhar com caderno, nada, tá? Vai ser trabalhado ou com jogos, tá? Ou com jogos, ou com projetos, baseado na técnica de projetos de Freinet. Tá. Eu já vou falar da sala multifuncional.
É bem um trabalho excelente. Tá? Então, essa sala de aprendizagem, né? Essa sala de recursos de aprendizagem, qual é o estudante que vai? O que tem dislexia, dislexia, tá? Pode ir lá um estudante que tem síndrome de Down, né, mais leve, às vezes um autista, tá? Mas não é essa a proposta, tá? A proposta é para os estudantes que têm transtorno de Professora, aprendizagem. Leiam, então a pesquisem, aprendizagem Nádia é para alunos Costa, já com falei transtorno. várias vezes para vocês. Ela é especialista em transtornos de aprendizagem, que é dislalia, dislexia, descalculia, enfim. Tá? Lá, as professoras vão fazer um trabalho. Geralmente, o estudante, quando ele vai ou para a sala de recursos multifuncional, ou ele vai para a sala de recursos de aprendizagem, ou ele vai para a classe especial, ele está com a estima muito baixa, né? Que já chamaram ele de burro, de incompetente, né? A professora já falou muitas vezes para ele, você não aprende mesmo, os colegas já falaram, o pai já falou, sei lá quem falou, né? Ele não acredita mais nele. Então, tem toda uma proposta lá, primeiro, trabalhar o que? A questão da autoestima, da autoimagem, né? Que ele perceba o seu potencial, que nós trabalhamos na última aula. Então elas vão fazer um trabalho diferenciado, não é dar caderno de caligrafia, tá? É trabalhar a criatividade, as habilidades que ele não tem. Ele vai no contraturno, então, na sala de recursos de aprendizagem, ele vai no contraturno, tá? A classe especial, não, ele é uma matrícula. Então, ele não vai, ele vai participar, né, num período de aula. Ele pode estar na classe especial e participar de outros atendimentos? Pode, né? Uma terapia, uma psicologia, sei lá, tá? Geralmente, o estudante que ele sai da classe especial, que ele vai retornar para o ensino comum, ele fica um tempo na sala de recursos de aprendizagem. Colegas, nós temos que lembrar que, tá? Nós temos que lembrar, pessoal, que aquele estudante que foi para a classe especial, que ele vai voltar para o ensino comum, ele não deixou de ser um deficiente intelectual. Tá? Então, ele precisa de apoio. Ninguém deixa de ser deficiente. Por isso que muitos autores lá atrás diziam que o quê? Que o autismo era uma doença. Não, doença tem cura. Claro, algumas pessoas não se curam, mas teoricamente doença tem cura, deficiente não. As deficiências, nós temos o quê? Estratégias, nós temos o quê? Atividades, tá? Atividades, ok? Atividades para dar uma maior qualidade de vida para aquele deficiente, ok? Bom, como a nossa colega falou ali, a sala multifuncional. Isso é um projeto direto do governo, tá? Diretamente do governo federal. Se eu não me engano, foi lançado no governo da Dilma, né? Muito bom. Eu acho assim, não interessa. Outro dia alguém perguntou para mim, professora, de qual lado que a senhora é? Eu sou da direita,
O que é centro-direita? Eu sou centro-direita, eu não sou nem da esquerda, não sou nem da direita. Eu defendo os projetos que visam a coletividade. Eu vou defender quem? O empresário que gera emprego. Eu vou defender quem? Aquela mãe que ontem a minha sala aqui estava cheia. Gente, eu não dei conta de atender. Todas as mães ontem fizeram as atividades, a coisa mais linda. Eu vou defender quem? Elas. Então, é isso aí, tá? Então, foi bem no governo da Dilma, uma sala muito, uma proposta, o dinheiro vai direto para a escola, tá? Claro que as prefeituras e as secretarias estaduais, elas precisam administrar isso. Elas são equipadas com materiais adaptados, tem tesoura adaptada, tem computador adaptado, que eu vou estar falando com vocês sobre esses materiais mais à frente, tá? Vão trabalhar com a comunicação alternativa, com vozes, com mouse, com um monte de materiais adaptados. Quem vai para essa sala de recurso multifuncional? O deficiente físico, que precisa de algum suporte, o estudante com síndrome de Down, o autista, o cego, o surdo. Também é um atendimento no contraturno. Qual é o profissional que vai trabalhar na classe especial, na sala de recursos multifuncional e na sala de recursos de aprendizagem? Quem vai trabalhar? Tá? Quem é que vai trabalhar aqui? A pessoa que tem formação em educação especial inclusiva. Bom, além disso, nós temos o projeto de equidade. Também foi um projeto lançado pelo governo na época da dona Dilma. Tá? Muito bom. Esse é um projeto, por quê? Na época do governo Dilma, nós tivemos um índice muito baixo educacional. Foi lá no chão. Daí foi feito um estudo e as escolas que tiveram o IDEB muito baixo, o índice de desenvolvimento, foi feita uma análise, foi feito um estudo na Redondeza, tá? Foi feito um estudo na Redondeza e aquelas crianças de baixa renda, com problemas psicossociais, econômicos, e as escolas que estavam com o IDEB muito abaixo, foi criado o projeto da equidade. Também é uma verba que vai direto para as escolas, tá? Quem escolhe a secretaria, o profissional, é uma sala daí equipada com jogos e tudo mais, com materiais, para trabalhar as competências aí desses estudantes. Quem são os estudantes que irão para o projeto da equidade? Ele não tem laudo, esse estudante, tá? Ele não tem nenhuma deficiência, ele não tem um transtorno. Ele tem o quê? Uma dificuldade de aprendizagem. Então, a professora faz lá uma análise, do grupo dela, ela faz uma análise do grupo, ok? Ela faz uma análise aí. Aí ela coloca, esse aqui vai mal na matemática, esse aqui vai mal em língua portuguesa, esse aqui não dá conta de ciências. Aí esses estudantes vão para a sala de equidade, de preferência no contraturno, tá? Receber, entre aspas, o reforço, tá? Além disso, as escolas também têm os reforços
o reforço em matemática, em língua portuguesa. Além disso, nós temos a pedagogia domiciliar, tá? O que é a pedagogia domiciliar? É quando o estudante tem aula em casa. Qual é o estudante que tem direito de ter aula em casa? Ou ele tem uma deficiência grave, ele tem uma deficiência multideficiência, ou ele tem uma doença, ou ele faz um tratamento que ele precisa ficar em casa. O que os órgãos responsáveis, eles disponibilizam? Um professor que vai na casa, num horário determinado. Esse professor tem que acompanhar, tá? Tem que acompanhar o currículo escolar. Então, se essa criança está matriculada no primeiro ano, ele vai lá na escola, pega o material, conversa com a professora, referência, para ver o que vai ser trabalhado e tudo mais, tá? Nós temos o quê? A pedagogia hospitalar, tá? A pedagogia hospitalar. Nós temos vários aqui, não só o Pequeno Príncipe, também, como doenças como câncer também. Então, por exemplo, ela faz quimioterapia, tá? Ela tem que, o médico faz um atestado e solicita. Ele faz a solicitação. Eu tinha uma menina, eu não sei, que faz muitos anos, ela era da classe especial, tinha uma paixão por ela. Eu coordenava, o trabalho. E ela fazia quimioterapia. E o médico não queria que ela fosse para a escola em hipótese alguma. Mas ela teimava que ela queria ir para a escola, sabe? Então, e nós tínhamos medo que ela fosse para a escola, porque ela fazia quimioterapia e podia, passar mal na escola, e nós não temos médico, essas coisas, Eu sei que daí nós chegamos a um acordo. A escola, o médico e ela. Porque ela era bem... Ela queria ir para a escola, o negócio dela, ela adorava ir para a escola, tá? Então, nós chegamos a um acordo. Dependendo de como que ela estava, o médico liberava ela para ir para a escola. Ela não queria professora em casa, gente. Danadinha, tá? Então, ela, meu Deus, ela amava, a professora e a escola, ela se sentia muito feliz na escola. Eu não sei, eu não acompanhei mais o caso, eu não sei que fim deu, essa história. Você olhava para ela, se você reclamava da vida, você parava de reclamar, Porque a força que aquela menina tinha e o desejo de vida que ela tinha. Bom, esse atendimento hospitalar também, o médico solicita. Pessoal, qualquer professora vai dar aula no hospital. Não dá, Tem que passar por um programa. O hospital é muito sério. E às vezes, uma vez eu fui dar curso, para as professoras que dão aula em hospitais, elas também, elas têm que acompanhar, Elas têm que acompanhar o currículo escolar. Eu vou lá hoje contar uma historinha, Vou fazer uma coisa assim. Não, inclusive tem pessoas que supervisionam, elas têm que, fazer o plano de aula e tal, tá? O hospital já é uma coisa bem complicada, Dependendo da situação, às vezes aquele livrinho que você usa, aquele material vai tudo pro lixo, tá? Então, claro, hoje com a tecnologia, com a criação, e com essas doenças aí que nós temos, eles estão criando materiais aí que você, livro, que você pode lavar com álcool depois, tudo isso.
Então, tem todo um trabalho. De repente, o professor chega no hospital, aquele dia a criança não está bem, a mesma coisa em casa. Né? A mãe diz, olha, ele não dormiu bem, ele não está bem, tá? Daí, né, vai lá, canta uma musiquinha, conta uma historinha, mas tem que fazer o relatório lá, né? Trabalha mais o acolhimento, a relação, enfim. De repente, você chega no hospital, o estudante morreu. Tem tudo isso. Né? Então, não é uma situação tão simples. E nós temos vários casos de criança que moram no hospital. Eu conheci um que fez transplante de rim, de fígado, no Pequeno Príncipe. Ele já estava há 1 ano morando no hospital. Tá? Então, tem todas essas situações. Bom, além disso tudo, nós temos os atendimentos clínicos. Se esse estudante precisa de fono, se esse estudante precisa de psicóloga, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, de um psicomotricista, enfim. Tá? O que nós temos que cuidar? Primeiro, não se apegar a um diagnóstico, potencializar essa aprendizagem. Esse é o nosso papel. Tá? Às vezes, eu até esqueço qual é o diagnóstico que o meu estudante tem. Eu esqueço. Ontem uma mãe entrou, ele estava assim, ó, com preguiça. Aí ela botou atividade na frente dele, ele é autista, ele estava assim. Aí eu gravei uma mensagem. Fulano, a prof tá aqui. Eu tô te esperando. Daí ele começou a fazer. Né? Pessoal, ok? Alguma dúvida sobre esse assunto? Tá? Daí nós temos as clínicas particulares. Hoje nós temos várias clínicas particulares, clínicas ONGs que atendem, que dão suporte, tá? Então, é isso aí. Alguma dúvida? Não? Então, eu vou lá para o material que eu postei lá para vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar o slide 5. Tá? O slide 5. Que eu passei lá para vocês. Eu já respondi ali, né? O que ele não tá dando aqui? Peraí. Só um minutinho aí que eu tô me ajeitando. Abrindo a coisa errada. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo o slide que eu compartilhei com vocês? É que eu estou tentando uma outra alternativa aqui. Não? Pois é.
Não. Pois é, eu não sei o que que acontece. Pois é que apareceu uma... Não, né? Pois é, não sei o que que eu faço de errado. Eu tenho, eu tenho que pedir para minha amiga que me dá aula de Skype me ajudar. Bom, então eu vou trabalhar do outro jeito. Hoje à noite eu vou ver se eu ligo para ela me ajudar, porque agora tem aqui, ó, compartilhar tela. Mas eu não sei o que que eu estou fazendo de errado. Pessoal, então o material tá aqui, ó. Tá? Eu vou abrir, vocês podem abrir lá também, tá? Eu queria fazer do outro jeito. Bom, vamos continuar lá. Pessoal, o que que é deficiência, o que que é defeito e o que é incapacidade? O que que é deficiência? São alterações, em decorrência de uma doença, de um acidente, de um problema hereditário, então pode ser problema na gravidez, né? Nós já vamos ver as causas aí. Aquilo que eu falei anteriormente. A deficiência tem cura? Não. Mas eu posso buscar alternativas paliativas que a pessoa vai viver com maior qualidade. O que é um defeito? É uma perda, uma anormalidade. Então, eu tenho falta um dedo, falta um braço, uma retirada de um pulmão, não crescimento das pernas. Isso não quer. Eu posso ser deficiente e ter um defeito. Então, a deficiência é o quê? É qualquer falta de uma capacidade, que aquilo não vai... Eu vou entrar aonde? Numa anormalidade. Então, eu vou ter deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiências múltiplas. O que é a incapacidade? A pessoa... Espera aí, vamos ver lá. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Falar defeito é o termo mesmo? É defeito. Tá? Então, é deficiência, defeito e incapacidade. Eu tenho um defeito. Eu tenho um defeito, eu uso óculos. Tá? Eu tenho um defeito. Eu tenho eu tenho, né? Eu tenho o meu lado direito, ele é mais curto que o lado esquerdo, tanto que hoje eu fui ver o meu tênis de caminhada, ele tá todo torto. Tá? Isso. Não, mas é bom. Logo, parabéns, né? Nós temos que falar as palavras corretas. Tá bom? Senão fica falando aí errado. Fica falando errado. Você tem sim, Bruno. Você acha que o quê, Bruno? Você é perfeito, bonitão? Pare, né, Bruno? É ruim, né? Opa, tá caindo os negócios aqui. Tá? Então, eu posso ser deficiente e ter um defeito. Eu posso só ter um defeito e não ter deficiência. Meninada. Então, as alterações que ocorrem, né, em decorrência de uma doença, de um acidente, tá? O que é a minha incapacidade?
Ah, Bruno. Sapequinha esse Bruno. Ó, a incapacidade. O que é essa incapacidade, né? É uma desvantagem. Por exemplo, tem pessoas que, dependendo da idade, dos fatores sociais, culturais, tá? Uma pessoa que não consegue emprego, tá? Porque ela é portadora de uma deficiência. Né? Aqui, esse termo portador não usa mais, né? Porque ela tem uma deficiência. Tá errado isso aqui. Candidato, né? Tem. Sempre a gente acha uma palavrinha errada aqui. Candidato tem uma deficiência. Por exemplo, eu não consigo aprender inglês, ou eu não consigo aprender a dirigir. Eu tive uma amiga que olha, o Detran de Curitiba não podia mais ver ela na porta. Ela não conseguia passar naquele teste escrito. Então, ela ficava tão nervosa, quer dizer, ela tinha o quê? Uma incapacidade. Tem pessoas que não conseguem fazer determinadas coisas, não é porque não tem vontade, porque não tem capacidade. Tá? Então, é uma incapacidade. Pessoal, vamos falar de prevenção agora. Isso é fundamental. Tá cheio de gente que acontece isso, né? Lá no Detran, sei lá. Então, o que acontece aqui? Nós temos a prevenção, 3 tipos de prevenção, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nós temos a prevenção primária, secundária e terciária. Tá? O que é a prevenção primária? É quando ainda não aconteceu, quando ainda nós não temos lá o caso, né? O problema. Então, eu vou trabalhar com quem? Com a futura mãe, com a pessoa que quer ter filho. Eu vou trabalhar no geral, na sociedade em geral, eu vou fazer campanhas. A prevenção primária é a mais barata. Por que ela é a mais barata? Porque eu vou trabalhar antes de acontecer, eu vou trabalhar com a conscientização. Então, eu posso fazer palestra, campanha em sinaleiro. Eu já fiz muita campanha em sinaleiro de conscientização, né? Você vai fazendo aí uma série de trabalhos aí. O que é a prevenção secundária? O problema já se instalou, mas ele ainda não é grave. Ele ainda não é grave, ele é paliativo, ainda dá tempo, mas já tem o problema instalado. A terciária é quando o problema é grave. Tá? Então, o que é prevenção? São medidas de diminuir a incapacidade e a deficiência, que devem ter prioridade sempre. A primária, a pré-natal, é o aconselhamento genético, por isso que a grávida tem que ir periodicamente a fazer avaliação. O que é perinatal? As condições do parto, nascimento, como é que vai ser, se vai ser parto normal, se a mãe corre algum risco. O que é pós-natal? É a partir do momento que essa criança nasce. Se ela teve algum problema, se ela teve alguma vulnerabilidade, se o médico percebeu, vai para
dar a estimulação necessária, tá? Quando a criança nasce, é feito o teste do apagar. Tem gente que fala diferente, tá? Ou o teste do pezinho, que tira o sanguezinho, né? Vai para o laboratório e tudo mais. Isso aqui é obrigatório. Esse teste é uma escala, né? Que foi criada lá nos Estados Unidos, tá? Que é medido aqui o índice, medir os sinais de vitalidade do bebê. Então, os sinais aqui do batimento cardíaco, do choro, do tônus muscular, das respostas aos reflexos, cor de pele, tá? Então, tudo isso aqui, ó, que eu acabei de falar, né? Pré-natal, perinatal, pós-natal, testezinho, quando a criança nasce, né? Porque não pode faltar aqui oxigenação, né? Tem todo o calor, o grito, o choro. Ai, a criança não chorou. Tem que observar por quê. Isso tudo é prevenção primária, tá? Prevenção secundária. É um caráter preventivo, mas já terapêutico. Esse bebê nasceu com alguma probabilidade. Faltou oxigenação, nasceu com icterícia, que é o amarelão, enfim. Tá? Então, já tem que trabalhar aqui, conduzir o que? As incapacidades. Prevenir essa incapacidade, né? Se ela tem epilepsia, né? Ou se a mãe teve lepra, tuberculose, psicose, pressão alta, diabetes, a mãe era usuária de droga, ou a mãe tem HIV, teve doenças infecto-contagiosas, como gonorreia, sífilis, tá? Apanhou na gravidez, teve uma relação difícil, né? Eu atendi uma vez uma menina que o pai batia na barriga da mãe. Eu não posso contar essa história que eu passo mal. Aquele monstro, batia na barriga da mãe, a mãe grávida, tá? Para mim, um homem desse tinha que ser morto. Bom dia, mas está por aí ainda, tá? Ou a mãe sofreu estupro, sofreu agressão física, ok, sofreu agressão física, enfim, né? Uma série de questões aí que pode acontecer. Teve problemas emocionais, teve perdas, tá? Uma série de questões aí. Terciária já existe, ou a criança já nasceu, não, ela tem síndrome de Down, ela tem síndrome de Rett, então ela já tem que ir para tratamento urgentemente aqui, tá? Então, a terciária, já vai para uma educação especializada, para um programa, para um serviço, que alguns vão chamar de estimulação essencial e outros vão chamar de estimulação necessária, tá? Terciária, né? Deve ser trabalhada aqui as dimensões. Eu vou trabalhar o quê? O aspecto cognitivo, afetivo, perceptivo, motor e o social desse indivíduo, ok? Pessoal, hoje eu vou entrar um pouco nas deficiências já, né? A partir das próximas aulas, nós já vamos começar a discutir algumas deficiências. É muito importante que tudo que eu falei até agora vocês entendam, tá? Quem não entendeu, assista a aula novamente ou pode assistir a aula à noite. Pessoal, nós vamos falar sobre o deficiente auditivo hoje. Quem é o deficiente auditivo? Ou surdo?
como eles gostam de ser chamados, a comunidade surda. Então, no século XVI, na Espanha, nasceu a educação para as pessoas surdas. O primeiro livro foi lançado em 1620. Nós temos vários decretos assinados em relação ao surdo. Agora, o governo aí, a Michele, né, defende muito os surdos, e ela é bem engajada, né, em relação à comunidade surda, enfim. O deficiente auditivo, nós tivemos aí, ele está incluído, né, dentro dos documentos nacionais e internacionais em defesa dele. A Constituição, a Lei de Inclusão, que nós vamos estudar mais à frente, tá? Então, tem vários decretos em relação ao deficiente auditivo, Em virtude da perda auditiva, ele tem aqui problemas aqui para falar. Então, a língua brasileira de sinais, Libras. Então, desde 2005, já foi assinado, já foi levantada a bandeira, né, que temos que incentivar a língua brasileira de sinais. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu já tentei fazer vários cursos, tá? Eu já tentei fazer vários cursos e eu não dei conta. Então, não é tão simples assim. É mais um idioma. Esses tempos, tinha um colega meu que, na universidade, ele tinha um aluno surdo na sala. Aí me ligou desesperado. Ai, professora... Amado, você vai levar uns 2, 3 anos aí para você aprender. Até lá, ele não é mais teu aluno. Nós vamos ter que te ajudar de uma outra maneira, tá? Aqui, ó. A pessoa que possui maior ou menor percepção de sons. Então, ela tem o quê? Uma perda auditiva. Toda deficiência nós temos leve, moderada, severa e profunda, tá? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos o quê? 10% da população mundial tem problema auditivo. Então, aqui, ó, leve, moderada, severa e profunda. Quais são as causas? Eu já expliquei lá na frente, tá? Todas as causas das deficiências, elas estão interligadas a quê? A questão pré-natal, perinatal, pós-natal. A pessoa pode não ter nascido surda, ter sofrido um acidente. Tem muita criança que a mãe botou, né? Antigamente, gente, esquentava-se um algodão com azeite e colocava no ouvido das crianças. Eu tenho uma perfuração aqui no ouvido, graças à minha querida mãe que botava o algodão quente. Hoje nós sabemos que não pode, tá? Mas era o que tinha naquela época. Pessoa que vive com fone no ouvido. Ah, vai ser surda. Pode ter certeza. Tá? Televisão alta. Outro dia eu fui numa médica, ela disse, ai, dona Edi, eu faço, né, revisão, faz tempo. Ela disse, ai, dona Edi, daqui a pouco nós vamos ter que pedir exame de surdez para a senhora. Eu disse, por quê? Estou surda? Se é uma tendência do professor ficar surdo. Não sei se é verdade. Tá? Nós temos aqui, então, a língua brasileira de sinais. A Libras teve uma origem na França. Aqui é um problema grave, pessoal. Por quê? Por que é um problema grave? Cada
país tem um idioma diferente, a mesma. Por exemplo, você vai estudar inglês. Aí você resolve fazer estágio fora do país. O inglês dos Estados Unidos é um, na Inglaterra é outro. Na África e na Índia, tem muitas regiões que eles falam inglês também, mas é outro inglês. A mesma coisa no Brasil. Então, você ser intérprete de Libras no Paraná é uma coisa. Você ser intérprete de Libras em Santa Catarina vai ter palavras diferentes. Outra questão, gente. Libras não dá conta de todo o vocabulário. Eu acompanhei recentemente uma menina que resolveu fazer psicologia. E ela não deu conta, ela era surda. Por quê? Porque foi muito difícil o vocabulário. Outra coisa, o surdo, não existe texto para surdo. O surdo, ele vai dar uma mensagem assim para você. Amanhã casa, né? Amanhã casa, tá? Amanhã casa. Aí, o que acontece? Amanhã casa. Tu vai pensar, e daí? Eu tenho que ir aonde? Amanhã casa. Né? Amanhã casa, não sei. Então, nós temos que pensar sobre isso. É muito difícil o mundo dos surdos, gente. Né? Leiam, pesquisem depoimentos de surdo no Google, para vocês verem. Aí nós temos dois problemas em relação à educação do surdo. Existe surdo que vai se a falar e vai ser alfabetizado só em Libras, e não vai ser trabalhado a oralidade. Tá? Eu defendo as duas coisas. Eu defendo tanto a oralidade quanto Libras. Existem profissionais que são radicais, que só defendem Libras. Eu conheci uma surda recentemente que ela fala divinamente. Divinamente. Como que o surdo vai aprender a falar, né? Através de um trabalho, porque aqui, ó, vou colocar a mão dele aqui, ó, e ele vai aprender as letras, os sons das letras. A não é A. Dependendo aonde você usa o A, ele tem um som. Cada letra tem um som. Cada sílaba tem um som. Cada palavra tem um som. O mundo do surdo é muito difícil. Porque ele não alcança o nosso vocabulário. Eu achei tão linda a propaganda do governo em relação aos pais lerem em voz alta para as crianças. Tá? Que não é criança surda. Por quê? Porque quanto mais você fala com a criança, quanto mais você fala com o bebê, mais ele vai assimilando, ele vai criando aqui um vocabulário. Pessoal, a nossa relação, ela depende de quê? Da linguagem e do pensamento. O que é a linguagem? O que é a linguagem? É a interpretação do pensamento. Olha, então, eu já vou responder. O que a fala é o quê? A fala é a materialização da linguagem. O mundo é comunicação, gente. Por isso que nós não utilizamos mais o termo surdo-mudo. Não existe pessoa muda. Existe pessoa surda.
Porque mesmo que ela não fale, que ela não tenha o ato de falar, ela se comunica, tá? Olha, nem todo mundo sabe Libras, tá? E nem todo mundo tem oralidade. Tem muita gente que fala assim, ai, o surdo é agressivo. Não é agressivo. É porque ele fica ali. Ninguém entende. Uma vez, nesses postinhos da Copel, deu uma briga, um surdo e um funcionário da Copel se pegaram. Tá? Eu vi isso no jornal. Se pegaram no tapa. Né? Porque o atendente da Copel achou que o surdo estava agredindo ele, daí deu uma confusão. Ele não é agressivo. Imagina você tampa o ouvido e fica aqui me olhando. O surdo está ali, do teu lado. Tu tá dando risada, kkk, e ele fica ali. Gente, olha que situação. Tem um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, eu esqueci o nome dele. Agora eu não vou lembrar. Que ele dá palestra por aí, pelo Brasil inteiro. E ele fala que quando ele foi estudar na universidade, os colegas faziam assim, ó, ai, deixa, nós vamos fazer o teu trabalho. Tá? Texto de surdo é diferente. O surdo, ele não usa preposições, a não ser que ele escutava lá no começo da alfabetização. Agora, se ele nasceu surdo, ele não vai usar o que, o de, o e, tá? Lá no meu serviço tem funcionários, não se usa o termo surdo e mudo, dona Silvana, é só surdo. Tá? Desde 2002 caiu o termo surdo-mudo, não me usem mais isso. Tá? A pessoa é só surda, porque ela se comunica. As pessoas têm que falar com Libras com ele. Tá? Assim, ó, eu já dei a. Não, não tem problema, Silvana. Não tem que pedir desculpa, nós estamos. Porque a maioria fala surdo-mudo. O meu irmão tem uma funcionária surda. Tá? É isso aí. Ótimo. Mas eu já tive aluno surdo que não quis intérprete de Libras. Ele não gostava. Então, ele sentava bem na frente da carteira e ficava assim, ó, olhando. Tá? Claro, né? Você tem que falar mais pausadamente. Ele fazia leitura labial. Então, às vezes, o estudante, ele não tem Libras, tá? Ele não tem oralidade, mas ele faz a leitura labial, tá? Então, meu irmão, ele tem uma surda. Ele, a minha funcionária é surda muda. Eu digo, mas é só surda, ela não é muda. E os dois brigam, gente. Os dois discutem. E ela resmunga, sabe? Não dá para entender, mas nós sabemos que os dois estão brigando. Tá? Ele ganha minha funcionária. Falou. Tá? Então, não é tão simples assim. Tá? Não é tão simples assim. Então, olha, eu conheci já, tem professores excelentes. Eu tinha uma aluna na pós-graduação que ela trabalhava só com surdos. Com tampa de panela, ela alfabetizava os alunos. Tá? Ela era impressionante. Impressionante aquela moça. Então, o surdo, ele vai estudar no ensino comum, mas ele precisa de um apoio, às vezes, no contraturno. E não pense, meus amores,
que o aluno surdo, ai, tem intérprete, e o problema está sanado. Não está. Como eu trabalho com inclusão, eu já acompanhei. Uma vez eu tinha um surdo que ele queria emprego, meu Deus do céu. Eu tinha uma vez um monte de surdo que vivia atrás de mim, sabe? Agora que eu estou em casa, né? Tinha uma penca de surdo. Aí arrumei emprego para ele. Não deu certo. Não deu certo. Então, quer dizer, não é tão simples assim. Libras vai ser a salvadora da pátria. Nem sempre, tá? Pessoal, na próxima aula eu vou discutir mais sobre o surdo, tá? Mais sobre o surdo, ok? Eu pedi para vocês mais alguma dúvida até aqui, tá? Eu pedi para vocês lerem esse texto aqui, tá? Abram lá, vamos discutir. Nós temos que pensar em quê? Na flexibilização das políticas curriculares. Então, tá ótimo, então. O que são essas flexibilizações curriculares? Eu vou o quê? Vou trabalhar o quê aqui? Tá? A partir de questões relevantes. Eu tenho que seguir um currículo, mas eu tenho que trabalhar aquilo que é relevante. Quais são os problemas que nós enfrentamos em relação à flexibilização curricular? Qual o conhecimento e as formas de experiência que são mais valiosas? Eu tenho que perguntar isso quando eu monto uma aula. Qual é a relação que existe entre o conhecimento vinculado do currículo, tá? E a organização? Esse texto ele está escrito em português de Portugal, porque o professor Pacheco ele é português, ele que fundou a Escola da Ponte. Tá? Aqui nós temos, né? Qual é o contexto social, político, institucional? Quais são as concepções aqui de currículo? O futuro social, político, econômico, tá? Aí aqui nós temos o que aqui? O controle, controlo é controle na nossa língua, tá? A avaliação curricular dos professores, a progressão, o cumprimento, há uma flexibilização na gestão também, no programa a ser cumprido. A aprendizagem, ela deve ser o quê? Trabalhada de maneira flexível, uma construção de currículo através de uma estrutura simplificada, mas que vai atingir o quê? As competências. Colocar aqui os professores para elaborar projetos, os programas disciplinar, curricular, tá? Trabalhar aqui a revisão desses projetos, os estudos, os programas, a mentalidade dos professores da a questão uniforme, trabalhar a desmotivação dos professores, o desinteresse, a falta, muitas vezes, de espaço físico, número de alunos em sala de aula, os conteúdos, a falta de coesão entre os professores, a desarticulação horizontal e vertical, verificar aqui os métodos, a liderança curricular aqui, organizar o currículo que realmente atenda às necessidades básicas aqui dos estudantes. E uma questão fundamental, flexibiliza o currículo, as práticas curriculares dos professores, de acordo a quê? A atender
as especificidades dos estudantes, a questão da autonomia. Então, eu estou aqui na conclusão. Quero que vocês leiam esse texto e se aprofundem nele. A política curricular não é sempre racional. Nós temos aqui baseados em análise, em cuidados no processo de aprendizagem. Reconhecer aqui o contexto escolar, as formas, os planos de micropolíticas, as políticas curriculares realmente que atendam aqui às necessidades dos estudantes, tá? Como eu já falei na aula passada, o que é flexibilização curricular? Flexibilização curricular é quando eu não tiro o currículo do estudante, mas eu vou criar estratégias, tá? Estratégias aqui diferenciadas para que esse estudante obtenha sucesso no processo de aprendizagem, ok? Pessoal, alguma dúvida sobre a aula? Não? Então, eu vou fazer a pergunta aqui, que vai valer de 0 a 2 pontos, tá? Vocês vão responder e colocar o nome embaixo e o período, tá? Então, deixa eu só escrever aqui. Então, a pergunta é: como foi a aula e o que você aprendeu hoje? Tá? Podem começar a responder. Quem não quiser escrever, não precisa, pode falar. Tá? Pode falar, que é até mais rápido. Tá? Tá ok? Quem quer falar aí, ligar o microfone? Então, hoje, a atividade de hoje, aqui era do dia 3. 3/9. E hoje é dia 10, né? Vale 2. Ninguém quer se habilitar a falar? Podem falar? Ninguém. Tá. Ninguém mesmo. Quem quer falar aí? O que você achou da aula? O que você aprendeu? Não é tão difícil de falar, né, pessoal? Tá ouvindo, professora? Se habilitem aí. Tá ouvindo, professora? Ninguém? Tá ouvindo, professora? Tem alguém falando. Meu microfone tá meio ruim, tá ouvindo? Acho que tá certo, isso aqui tá. É o Ivan? Eu não tô conseguindo escutar, Ivan. Tá ouvindo agora, professora? Oi, Ivan, eu não tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Agora, deixa eu ver.
Fala. É porque tá meio ruim. Então, Não, agora eu porque estou te escutando. Pode falar, Ivan. eu tava meia hora falando já, falei professora, professora, e o microfone tava dando problema. Ah, não, Então, eu não é. Deixa eu ver. é que eu achei a É, aula, eu achei ela bem esclarecedora, tirou várias dúvidas, e o que eu aprendi mais foi sobre a prevenção, né, que me marcou mais, que são os testes, que tem a primária lá no pós-natal, daí tem o teste do pezinho, que é um exemplo que a professora deu, que ah, faz todos os testes para ver como a criança tá. Isso mais que marcou da aula de hoje para mim. Ah, e também sobre as pessoas, como elas às vezes sofrem muito para se comunicar, que não sabe bem Libras, como as Libras são diferentes em vários lugares. aham. Muito bem, Ivan. Muito bem. Tá? Então, alcançou ali os 2 pontos de participação. Mais alguma coisa? Mais alguém? Eu vou tirar isso aqui, ó. Professora, Oi, pode falar. a aula de hoje foi ótima. Eu aprendi bastante e aprendi sobre as salas de recursos, as salas multifuncionais, as salas de recursos de aprendizagem, sobre sobre o ADP que você. ADP. Aham. E foi muito bom você falar sobre os surdos também, né? Porque tem muita gente que usa esse termo surdo e mudo, até foi o tema de uma redação do Enem, né? Foi. Sobre os surdos. Acharam que era o signo de Libras. Foi muito boa a explicação. E como você falou, as libras são diferentes em cada estado, varia das regiões, né? Porque, olha, eu trabalho com. Eu tenho uma professora surda que trabalha comigo na universidade, num outro espaço, e eu tenho uma colega, a professora Flávia, que ela é especialista em surdo, ela não é surda, tá? Então, tem muitos vocabulários que são muito difíceis, tá? Por isso que, às vezes, é igual essa menina que foi fazer psicologia. Não é tão simples assim. Tava ela e a intérprete e eu tentando achar os vocabulários. Ela desistiu, ela desanimou. E é muito interessante esses estudos sobre os surdos, sobre Libra, que tem alguns pais que não deixam os filhos, não autorizam os filhos a aprender Libra, né? Não. Tem pais que são radicais, Porque eu tá? já vi casos assim. Nós tínhamos aqui em Curitiba a escola EFTA, tá? Eu adorava o trabalho da escola EFTA. Ela só trabalhava com a oralidade. Eles eram totalmente contra Libras. Aí eu não sei qual foi a razão que a escola fechou. O teu nome é? Eu tenho Beatriz Cristina Barbosa, quarto período. Pois não pode falar. Eu tenho um primo meu que foi alfabetizado na EFTA, desde pequenininho já, quando foi descoberto a deficiência auditiva dele. Ele já Aham. foi diretamente encaminhado pela EFTA. O trabalho deles é muito bom, era muito bom mesmo. Eu não sei, cada um fala uma história, né? E nós não sabemos a razão, né? Infelizmente. Pessoal, quem mais quer Professora falar? Oi, pois não? Andriele, Pode falar, Andriele. a aula foi muito produtiva, muito boa, e o que mais me chamou a atenção foi em relação a essa do mudo, né? Que não se fala surdo e mudo, mas Surdo. isso, surdo, desculpa, professora, surdo. Eu trabalhei no CEMEI no ano passado, sei, no começo desse ano, eu trabalhava com um aluno de inclusão. Ele era autista, né? E era surdo, ele tinha o aparelho cochlear, que eles falam, que era tipo um imãzinho. E porque a mãe não aceitava, ela não aceita de maneira nenhuma que ele faça libras.
Tem muito disso. Ela não aceita. Então, essa parte me chamou muito a atenção, até pelo fato de eu ter trabalhado com ele. Então, assim, ela queria que a gente ensinasse, ela queria que as professoras fizessem, só que não, ele entendia, né, alguns gestos e tudo mais, mas a Libra ali para ele era importante. Aí ele estava fazendo algumas salas de recurso e estava aprendendo com imagens, assim, o que ele queria, ele aí pegava a imagem e mostrava para ela. Então essa parte me chamou bastante atenção. Uhum. Ela trabalha com a comunicação alternativa, né? Isso. Ele tem uma pastinha assim que tem bastante figurinha. É isso, nós, E as inclusive, salas de recurso também, as professoras que trabalham nos hospitais, que elas precisam estar se aprofundando mais. quem trabalha no hospital também tem que ter um preparo emocional, né? Sim. Maior, né? Bem maior. Ok, muito bem. Quem mais quer falar? Pessoal, mais alguém? Mais alguém quer falar? Não? Todo mundo já escreveu aqui? Não, né? Ainda tem mais gente escrevendo. Mais alguém? Pessoal, era bom vocês começarem a falar também, né? E daí a aula também fica mais dinâmica. Tá? Pessoal, vamos lá então, as respostas aqui escritas, para eu não me perder. Aqui já foi, aqui já foi. Então, a Patrícia, do segundo período, ela colocou sobre a explicação sobre a diferença entre defeito, deficiência e incapacidade. Patrícia Lopes. Aqui nós temos a Mariana Santos, que ela colocou aqui sobre as formas de como lidar com a deficiência, as maneiras. Depois da Mariana, a Isabela, do segundo período. A Isabela colocou aqui sobre a produtividade dos professores, a questão do hospital, do aprofundamento. Aí aqui nós temos, deixa eu ver, a Flávia, né? A Flávia escreveu um texto. Pessoal, eu sempre leio depois, tá? Eu volto aqui na salinha e leio. Que ela colocou sobre avaliação de desenvolvimento, a DP, colocou sobre a escola, sobre os profissionais, sobre a questão aqui dos sintomas, né? De aceleração, de tristeza, do isolamento, né? A Flávia aqui, segundo período. Aí nós temos a Keila. A Keila do segundo período colocou aqui sobre a prevenção, o defeito, a questão visual. Aí a Julie do segundo período. Não. Tá? Então, a Julie colocou aqui sobre a pedagogia hospitalar, sobre a questão dos surdos, né? Sobre a educação domiciliar ou pedagogia domiciliar, tá bom? Pessoal, vamos sempre procurar já, né, utilizar os termos técnicos. A Rafaela, quarto período aqui, daí não vi resposta aqui. Não sei aonde foi parar aqui. A Rafaela do quarto, ó. Aqui a explicação, a forma, a Maria Isabelle Garcia do quarto.
A Rafaela do quarto, Rafaela, eu só não consegui visualizar a tua resposta. Muito bem. Aqui, ó, gostei muito da aula, aprendi. Acho que os professores têm que se aprofundar realmente. Do segundo período. Muito bem. A Michele do quarto. Colocou sobre a aula, que a aula foi ótima, sobre a pedagogia hospitalar, domiciliar, sobre a prevenção. A Tatiana do quarto aprendeu sobre a questão dos alunos surdos e tudo mais. Tatiane, a próxima vez, escreve um pouquinho mais aí, hein, bonitinha. O Bruno, como sempre, a aula foi ótima, mas a questão de Libras, que é regional, achei interessante o tema, né, sobre os surdos. É o Bruno? Quem tá choramingando aí? Tem um neném chorando. Tá doentinho, ó. Aqui a Priscila, né, escreveu bastante coisa aqui sobre a questão da sala de recursos, da importância, sobre as salas, sobre a pedagogia hospitalar. Aqui é a Priscila Aguiar, Andriele do quarto. A Andriele eu já anotei, Andriele, quem falou eu já anotei. Tá? Aí eu tenho aqui a Maiara do quarto, colocou aqui sobre a pluridisciplinaridade, muito bem, a interdisciplinariedade, o papel da alfabetização, Não é fácil alfabetizar a pessoa surda, pessoal, não é fácil, tá? Essa era a Maiara, muito bem. Aqui nós temos... a aula foi ótima sobre a questão da gravidez, né, da prevenção, da flexibilização. A Daniele aqui do segundo. Aqui o Eduardo, né, falou sobre ADP, interdisciplinariedade, escreveu um texto aqui que depois eu vou ler com mais calma, tá? Tá, Eduardo? Colocou aqui sobre a deficiência auditiva, sobre as questões estratégicas, a flexibilização. Muito bem, seu Eduardo. Foi bem explicado sobre a diferença, a incapacidade. A Sabrina aqui, do quarto período. Se alguém quiser ir comentando alguma coisa, fique à vontade. Aqui, muito boa aula, ajudou a questão da ADP, das diferenças, tá? Do tempo a ser frequentado, né, em relação à classe especial. A Maria Evelyn, do segundo. Muito bem. A Silvana Gomes também colocou aqui sobre a questão da produtividade, do desenvolvimento das crianças, dos alunos, né, das escolas especiais aqui. Pessoal, eu esqueci de falar, agora que eu li aqui, eu lembrei. Eu esqueci de falar sobre a questão da escola especial. Tá? Me lembre na próxima aula para eu explicar como que funcionam as escolas especiais. Tá? Eu vou anotar aqui na minha agenda. Agora que eu vi, semana que vem é dia 17. Esqueci completamente. Eu trabalho numa escola especial e esqueci. Tá?
Aí aqui, ó, a questão da Silvana, né, sobre a questão da adolescência, das diferenças. A Silvana, eu acho que eu já tinha colocado já. Aqui, a aula foi boa, bem explicativa sobre a questão da prevenção, da igualdade, né, da diferença entre deficiência, defeito e incapacidade. André. A Giovana colocou aqui sobre a questão da prevenção, da importância, da classe especial, da importância da classe especial, dos estudantes aqui, vamos ver, a dona Giovana. E aqui, né, eu gostei muito da aula, aprendi sobre deficiência, sobre a questão da pedagogia hospitalar, que nós temos que nos aprofundar. A Larissa aqui, do terceiro período. A Josemar do quarto. Aprendemos aqui a questão das classes especiais, interdisciplinar, das deficiências, do contraturno, do reforço. A Joicimara, né? Muito bem. Vamos ver se falta muito aqui. A Yasmin, né, colocou sobre a deficiência, sobre os profissionais, sobre a classe especial, sobre a pedagogia hospitalar. A Alessandra, também do quarto período. É isso, né, a Alessandra? Colocou aqui sobre a questão da questão do mudo, né, do termo correto a ser usado, tá? Pessoal, mais alguém aqui que eu esqueci? Acho que não, né? Todo mundo que escreveu aqui eu coloquei. A Yasmin e a Alessandra foi a última. Alguém ainda não escreveu? Pessoal, vamos lá. Alana. Ana Karina. Andriele, escreveu? Eu falei, professora. Andriele Simara, né? Sinara, eu. É Andriele. Tá. Bruna dos Santos. Claudiane. Jennifer. Janaína. Jéssica. Karina. Leandro. Maria Eduarda. Vamos lá. Tiffany, né? Não sei. Eu falo errado às vezes. Essa não vem mais. Ana Paula. A minha aluna me chamando. Bianca. Heloíse. Kathleen. Tatiane. Wisla. Pessoal, Isabelle Caroline, ela é do primeiro período. Alguém sabe alguma coisa dessa menina?
Bom, meus amores, né? Eu vou aqui fechar a gravação, depois eu já gravo.